Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece, eu me chamo Camila, aqui eu falo sobre leituras que eu faço com uma certa frequência. Eu falo sobre literatura clássica e, sobretudo, filosofia, que é o meu campo de estudo, mas no vídeo de hoje eu vou falar sobre um dos livros que eu mais gosto, da Jane Austen, que é o Razão e Sensibilidade, ou Razão e Sentimento, assim traduzido pela editora Nova Fronteira. Esse livro que eu tenho aqui, pelo Ivo Barroso. Não tive grandes dificuldades, mas eu também conheço a versão em inglês, ou seja, o intuito de eu falar em a análise que eu vou fazer de uma maneira comum mesmo, não vou me adentrar muito sobre a história, com muitos detalhes, o enredo em si. Não, é uma análise que eu vou trazer porque aqui tem a minha personagem favorita, que é a Eleanor Dashwood. Então, meus comentários vão ser em torno dessa personagem, porque eu gosto tanto dela. Vamos lá. Bom, rapidinho, para quem não conhece muito do Razão e Sensibilidade, a história se passa em torno das irmãs Dashwood, que após a morte do pai, elas não ficam desamparadas, mas elas precisam mudar, sair do conforto da mansão que elas viviam e vão para um chalé em Barton Park. Aqui a gente tem a senhora Dashwood, mãe das meninas, Eleanor e Marianne, e temos a menor, que é a Margaret Dashwood. Logo após a morte do pai, o meio-irmão ficaria responsável por dar para as irmãs uma importância anual, cuja responsabilidade ficou com ele, porque a herança geralmente fica geralmente com o homem, não com mulheres naquela época, no final do século XVIII. Mas mesmo assim, o que acontece é que logo no início a gente também é apresentado com a esposa do meio-irmão das meninas, a Fanny Dashwood, e ela vai influenciando ele a diminuir, tirando, as meninas vão para o interior, não precisa de vestido, não precisa disso, não precisa daquilo. Então ela vai falando até ele tirar e deixar elas com uma importância anual bem pequena, um valor bem inferior, que não foi o acordado entre o pai antes de morrer e ele. Aí eu já venho aqui pensando que o Robert Dashwood é um personagem cuja personalidade não é honrosa, ele não cumpriu com a palavra antes do pai morrer. Então a gente já tem aqui muito, que a gente fala em inglês, que é is influenced. Ele é muito influenciado pela esposa, então todas as suas ações é guiada. Quem o guia mesmo é a Fanny, que aliás é uma personagem muito irritante. Eu acho que a Jane Austen explora muito essa personagem no desenvolver da história, porque ela tem um dado momento aqui, logo no final do livro, que ela fica histérica ao descobrir. Não vou dar spoiler, existe spoiler de clássico? Acredito que não, mas é uma personagem totalmente descontrolada. Ela serve suas paixões e ela serve muito aos seus interesses. Mas eu não quero que pelo menos o vídeo fica meio desconecto. Mas lembrando, eu não vou falar aqui de fato da maneira linear da história, mas elencar o porquê eu gosto tanto e porque é o meu livro favorito. Bom, a gente tem a Eleanor Dashwood, que é apaixonada pelo Edward Ferrars. Logo no início a gente é apresentado e temos essa ideia da Eleanor Dashwood com o Edward Ferrars. E quando elas se mudam para esse chalé, eles meio se distanciam. Lá a gente é apresentado a outros personagens também que as recebem muito bem. A gente tem o John Middleton, casado com Lady Middleton, que é filha da senhora Jennings, que aparentemente é uma pessoa chata, mas do bem. Será que isso é possível? Porque na hora do conflito, quem fica para ajudar é a personagem da senhora Jennings. Então eu acho que isso é bem legal ter explorado aqui. Eu tive esse olhar para quando acontece o problema, quem ficou amparando as meninas foi a senhora Jennings. Gostei muito dessa parte também do livro. Bom, para quem não conhece muito bem, a gente tem o contraste, razão é a Eleanor, minha personagem favorita, e a sensibilidade, o sentimento assim traduzido, que é a Marianne. Ambas vão apaixonar, vão vivenciar coisas similares, mas a maneira de tratar essas coisas, ou lidar com esses sentimentos, existe um contraste muito gigantesco. Eleanor, mesmo sabendo do seu sentimento com Edward Ferrars, ela é ponderada, prudente e não mergulha na fantasia, diferentemente de Marianne. Vou ler um trecho aqui apresentando a Eleanor Dashwood. Página 12. Eleanor, a mais velha, cujos conselhos tinham sido tão eficazes, era dotada de grande força de compreensão e frieza de julgamento, o que a habilitava, a despeito dos seus 19 anos, a ser conselheira da mãe e lhe permitia com frequência, para o bem de todas, contrapor-se ao espírito veemente da senhora Dashwood, o que em geral a podia levar aos caminhos da imprudência. Tinha um coração magnânimo, era afetuosa de espírito e forte de sentimento, sabendo bem como governá-los.
conhecimento que a mãe não dominava ainda e que uma das suas irmãs, nesse caso a Marianne, recusava terminantemente em aprender. Bom, por quê? A Marianne, ela fala muito, ela meio que critica muito as ações e o jeito que a Eleanor lidar com o sentimento pelo Edward Ferrars. Mas, diferentemente da Eleanor, que não se joga na sua fantasia, é a Marianne. Ela acaba conhecendo o Willoughby e logo de cara ela se apaixona pelo Willoughby, que é um rapaz que ela mal conhece. É claro que a mãe, Eleanor, tenta descobrir informações sobre o Willoughby, mas o livro já deixa de cara a opinião dos personagens. Eles são meio relutantes em falar as características boas desse personagem. Vou ler aqui como que a Marianne já pensa, o que ela acha e como que ela lidar com sua paixonite pelo Willoughby. Aqui na página 49. Todas as circunstâncias relacionadas a ele, no caso Willoughby, eram interessantes. Tinha bom nome, morava em sua aldeia preferida e ela logo descobriu que de todas as indumentárias masculinas, a roupa de caçador era a que a mais atraía. Sua imaginação fervilhava, suas reflexões eram agradáveis e a dor de um tornozelo torcido passava despercebida, ou seja, totalmente guiada aqui pelas suas fantasias. Me lembrei da Teresa de Dávila, que fala que a fantasia e a imaginação é a louca da casa. No caso, descreve muito bem aqui a nossa personagem Marianne. Bom, diferentemente da nossa personagem Eleanor, que ela baseava seu julgamento através de observação, é a personagem que a gente tem muito acesso aos seus pensamentos e ela observava o entorno dela, circunstâncias, para então emitir uma opinião sobre alguém, uma situação. Então é uma disparidade muito gritante entre a Marianne, que precisava mostrar, falar, mesmo sem pensar muito bem, muito impulsiva, tanto que ao longo do livro ela entra numa situação de sofrimento profundo totalmente diferente da Eleanor, que estava passando pela mesma coisa, pelo Edward Ferrars. Quando se trata de personagens, Jane Austen é excelente. Ela tem aqui um dos meus personagens favoritos de Jane Austen, aqui nesse livro, é o Coronel Brandon. Coronel Brandon, ele é apaixonado pela Marianne, ele a vê tocando piano, então ele se apaixona ali, isso tudo através da observação de Eleanor. Ele tem uma história muito triste, muito honrada também, de decisões honradas e muitas das vezes corajosa. Então, o Coronel Brandon é mais velho, ele tem aqui 35 anos, diferentemente das meninas. Eleanor tem 19 e Marianne tem 16. E ao longo do livro, acho que passam 1 ou 2 anos, elas ficam mais velhas também, para chegar no casamento. Mas voltando aí, o Coronel Brandon, ele é elegante, ele é um cavalheiro, ele se porta não somente em relação aos vestimentos. Aliás, eu acredito que todo mundo é bem elegante lá naquela época, né? Vamos combinar. Mas o Coronel Brandon, ele é muito atencioso para com a Marianne, ele quer saber sobre ela, ele é muito contido também. Esse sentimento vai crescendo, vai se aflorando, ele é contido. Coronel Brandon, ele é muito elegante também nas palavras e nas suas decisões, igualmente assim como Eleanor. Vou fazer aqui um paralelo com a nossa personagem Dashwood, a Eleanor Dashwood, com a parábola de Platão, a biga de Platão, que é uma espécie de charrete. Então tem um condutor conduzindo 2 cavalos. Um dos cavalos representa a razão, as paixões racionais e moral, e o outro cavalo as paixões irracionais. E a gente tem a charrete, ou a biga, que é o corpo, é o nosso corpo. As rédeas ficam sendo o nosso pensamento e os cavalos são os nossos sentimentos. Então, quando eu estava lendo, eu lembrei muito da biga de Platão, porque a Eleanor meio que representa, através das suas condutas e dos seus sentimentos, aí essa parábola de Platão. Porque os seus pensamentos conduz muito bem as rédeas da paixão racional e moral, a despeito da irracional. Eu acredito que ambas representam a nós. Nós temos a tendência de agir em determinada circunstância, deixar-nos levar com uma paixão irracional, muitas das vezes, diferentemente se a gente deixa nos guiarmos pelas rédeas do nosso pensamento, a nossa frieza de julgamento, que é necessário fazer, as rédeas do nosso pensamento, que vai conduzir ao sentimento mais verdadeiro, ao caminho do bem. Eu acredito que a Eleanor Dashwood descreve muito bem aí a parábola da biga de Platão. Eu vou deixar aqui a imagem para vocês darem uma olhada também. A Eleanor conduz muito bem os seus pensamentos, ou seja, as rédeas dos seus sentimentos, para que assim a conduza
uma decisão menos sofrível, que é o que acaba acontecendo mesmo em relação ao Edward Ferrars e todo o problema que em torno que ela está passando, não quer dizer que ela não esteja sofrendo, diferentemente de Marianne, que vai afrouxando muito mais as rédeas das paixões irracionais. Vou ler aqui uma outra parte da decisão da Eleanor, dialogando com um personagem bem chato, irritante, que é o irmão do Edward Ferrars, e como que ela resolveu lidar com a situação. Dado o momento, ele estava criticando muito o espaço, que o chalé era muito pequeno, sendo bem indelicado e deselegante, e ela resolveu fazer o seguinte, página 239. Eleanor concordou com tudo, pois achava que ele não merecia a honra de uma oposição racional. Bom, o que falar sobre o Edward Ferrars? Ele não é um personagem tão atraente, muito acanhado, diferentemente do Coronel Brandon, que ele é um cavalheiro, ele é forte na sua conduta também, que eu acredito que existe uma similitude com a parábola de Platão, pela sua conduta e como ele tem uma certa frieza ao decidir coisas bem difíceis relacionadas a problemas que vão acontecer aqui ao longo do livro. E, sobretudo, eu acredito que, por mais que o Edward Ferrars ele seja um rapaz acanhado, ele tem um sentimento puro, e uma coisa muito importante aqui, as personagens femininas que a Jane Austen traz, por mais que nós temos a perfeita Eleanor Dashwood, é claro, personagens femininas, tanto com a mãe de Robert, e também a Fanny, que tem um poder muito grande sobre a vida desses rapazes. Então a gente tem a mãe deles, a mãe de Edward, que ela influencia muito, direciona muito as decisões dele, e também a gente tem a Fanny, que eu falei logo no início do vídeo, sobre a sua influência, sobre a decisão de ajudar a Eleanor, a família de Eleanor. Então isso fica bem claro também, esse contraste, essas diferenças entre personagens. De ser uma personagem ruim, no sentido de as suas condutas, por ser levadas pelas paixões, acaba levando ela por situações bem ruins, ela acaba sofrendo demasiadamente, diferentemente de Eleanor. Então esse contraponto que Jane Austen mostra pra gente. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vim aqui falar um pouquinho das minhas impressões sobre a obra de Jane Austen, falar sobre o filme de 1996, o Razão e Sensibilidade, título original Sense and Sensibility, que como Eleanor a gente tem Emma Thompson, Marianne Kate Winslet, para quem não lembra, do Titanic, o Edward Ferrars é o Hugh Grant, e a gente tem aí o maravilhoso Coronel Brandon como Alan Rickman, o famoso Snape. Ele ficou bem mais conhecido como Professor Snape da série Harry Potter. Eu indico o filme, sim, sem sombra de dúvida, principalmente pela atuação da Emma Thompson. Eu acredito que uma personagem, uma atriz fazer a Eleanor Dashwood é muito difícil, porque aqui no livro a gente tem acesso aos seus pensamentos, aos seus julgamentos através de observação, muito diferente do acesso que a gente tem através do filme. Ela precisa ser muito ponderada, as decisões dela, eu acredito que não fica tão esclarecedor assim como a gente lê no livro, mas é sensacional, tanto que ela é uma ótima atriz. Temos a Marianne, pela Kate Winslet também, eu gostei bastante da atuação das duas, e dos personagens, os atores entregaram aquilo que Jane Austen se propôs, mas colocar o que no livro nos traz para um público diferente, que é um filme, é bem desafiador. Tá longe de ser um filme ruim, está bem longe de ser um filme ruim. Então aconselho, se caso vocês leiam o livro primeiro, porque existem algumas diferenças entre o filme e o livro, mas pegar um final de semana aí e assistir o Sense and Sensibility. Bom, espero que vocês tenham gostado. Não se inscrevam no canal, deem um joinha e os vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!